Olha, eu não me atrasei por causa do jogo não, tá? Eu me atrasei porque esqueceram de me avisar que estava terminando. Quando termina o louvor, o pessoal vai lá, me avisa na sala, porque eu estou em oração com o Senhor para esse momento. Mas quero dar uma boa noite para você que está aqui hoje. Boa noite, seja muito bem-vindo. É uma grande alegria ter você aqui para juntos compartilharmos desse momento de louvor, de oração e de palavra. Por isso eu quero pedir para você dar uma boa noite para a pessoa que está do seu lado, um belo sorriso no rosto. Boa noite, boa noite. E eu quero lembrar você, mais uma vez, que está chegando uma programação muito especial, que é a Noite Chibata, que só... E você e a sua família não pode perder, já é sexta agora, sexta e sábado às 19h30, então não perca, você e a sua família não pode perder. Então quero aproveitar esse momento e quero pedir para você fazer uma atividade. Está sendo compartilhada agora nos grupos a arte da programação. Então você vai pegar agora e vai compartilhar no seu status. Você que é líder de grupo de oração, já compartilha no seu grupo agora. E você vai compartilhar aí no seu status do WhatsApp, no seu Instagram, convidando as pessoas a virem para assistir essa programação. Então faça agora, veja aí no seu WhatsApp. Já consulte agora aí. Vamos lá. Todo mundo gosta muito de celular, vamos aproveitar esse momento para poder compartilhar, mandar mensagem, já manda arte, para que você possa pegar esse momento e já aproveitar. Vamos convidar, vamos convidar. Ó, estou compartilhando aqui no meu status agora. Já foi compartilhada a arte, já chegou no grupo aí. Tem alguém aqui que não recebeu a arte ainda e precisa? Levanta a mão aí. Alguém que não recebeu a arte? Todo mundo recebeu? Conseguiu visualizar aí? Então compartilhe agora. Tem mais 10 segundos. Escreva um texto de 10 linhas também. É uma linha por segundo. Pronto. Quem não conseguiu, ao final do culto, você vai compartilhar e começar a convidar. Mas você precisa se comprometer a trazer pelo menos um convidado para cada noite. Ou seja, você tem que trazer 2 convidados. Um para sexta e outro para o sábado. A outra coisa também que você tem que olhar, agora eu vou pedir para você fazer, você olhar ao seu redor e ver se tem alguém que você viu que não veio hoje à igreja, ou pelo menos ainda não chegou. Dê uma olhadinha, veja aí, tem? Tem, né? Então, você vai entrar em contato com essa pessoa essa semana, vai dizer, olha, senti sua falta na igreja, nesse domingo. Olha, queria saber como é que você está, está tudo bem, mande uma mensagem. Mas é para você mandar assim, não, ei irmão, está desviado. Não mande mensagem assim, isso é uma mensagem grosseira. E é uma brincadeira de mau gosto. Então mande uma mensagem, meu irmão, tudo bem, como é que você está? Está tudo em paz com a família? É isso que você vai fazer. Você vai mandar uma mensagem de amor, não de afronta. Amém? Ok, quero agora pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai de toda graça, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Um momento maravilhoso que nós temos para poder levarmos o Teu nome, Senhor, nos nossos corações e a Tua palavra em nossas mentes. Para que nós possamos, Senhor, tomar decisões aqui, agora e praticá-las para o resto de nossas vidas. Por isso, Senhor, te pedimos a Tua profunda sabedoria e que possamos hoje, Senhor, tomar grandes decisões e praticá-las para o louvor da Tua glória. Pai, queremos te pedir também por saúde, as nossas famílias e por todos nós. Que Tu possa curar todos os nossos irmãos, parentes e amigos que estão enfermos. Que Tu dê a eles, Senhor, a cura total e definitiva. Queremos também te pedir as Tuas bênçãos e a Tua proteção sobre todos nós, os nossos familiares. Te pedimos também as Tuas bênçãos sobre os locais onde nós trabalhamos, as empresas que nós temos. E queremos também te pedir que Tu nos uses, Senhor, para levarmos o Teu Evangelho a mais e mais pessoas. Pai, abençoa também essa cidade, o nosso estado, o nosso país, e nos guarda de um maligno.
Abençoa-nos, Senhor, com o teu conhecimento, com a tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Compromisso é vida. Repita para a pessoa que está do seu lado, diga: compromisso é vida, diga. Mas por que compromisso é vida? Porque ninguém vive sem assumir compromissos. Para pensar. Se você não tem um compromisso quando acorda, você levanta da cama? Levanta? Não. Levanta nada. Você só vai levantar na sua cama se você tiver algum compromisso. No mínimo, ir ao banheiro. Você precisa ir ao banheiro. Então você tem um compromisso de ir ao banheiro. Você tem um compromisso de se alimentar. Você precisa tomar um café da manhã. Mas também, quando você assume compromissos da vida adulta, você tem que trabalhar. Você levanta para trabalhar. E quem não tem compromisso com o trabalho, o que acontece? Perde o trabalho. Por quê? Trabalho é compromisso, é vida, é movimento. E nós só nos movimentamos quando temos compromisso. Quando o pessoal vai aqui da corrida, que gosta de correr, não assume o compromisso de ir para a corrida 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, não é verdade? Compromisso de treinar, né? Você assume o compromisso de poder estar lá treinando, ou alguns para ir para a academia, outros para poder estudar, passar no concurso. O grande fato é, vida sem compromisso não é vida. Mas, o que a palavra compromisso significa? A palavra compromisso significa assumir uma responsabilidade e permanecer fiel a esta responsabilidade. Não basta apenas assumir responsabilidade, porque assumir uma responsabilidade é muito simples. É simples. A pessoa diz assim: olha, você pode limpar a casa hoje, meu amor? Aí o que é que você diz? Sim, eu posso. Sim, eu vou. Mas permanecer fiel ao compromisso é executar o compromisso, a responsabilidade. Por isso que quando nós assumimos responsabilidades e não permanecemos fiéis a essa responsabilidade, o que acontece? Nós perdemos e não realizamos. Por isso que exige permanecer fiel. Vivemos em uma época em que muitas pessoas assumem compromissos apenas enquanto lhes são convenientes. Isso quer dizer que nós assumimos compromissos que vão nos trazer algum benefício, algum que vai trazer algo de bom para a gente. Senão a gente não assume compromisso. Isso mostra o nosso egoísmo, que cada vez mais tem crescido no mundo e vai crescer mais ainda. As pessoas sempre vão querer algo em troca, para que elas possam permanecer fiéis a você ou a alguém. É por isso que tantos casamentos têm acabado, porque se assume o compromisso, se assume a responsabilidade, vai lá, assina no cartório, né, tem a celebração de casamento, mas permanecer fiel à responsabilidade, nem todo mundo consegue. É por isso que o casamento ele exige perseverança, e sem perseverança ninguém permanece casado. Quem é casado aqui? Sabe que para continuar casado é perseverança, é ou não é? É perseverança, é ser fiel, permanecer fiel é a responsabilidade de assumir, quando você assumiu a outra pessoa. Amizades terminam facilmente por falta de compromisso. E quando é que uma amizade termina? Quando se perde a confiança. A confiança é a base de uma amizade, além do respeito, da consideração, mas a confiança ela é a base. Quando você perde a confiança, você não vai querer ser mais amigo daquela pessoa. A outra coisa também que acontece, nós esquecemos das promessas que fazemos a Deus, porque a gente só assumiu a responsabilidade. A gente não permanece fiel à responsabilidade que assumimos. Por isso que a gente esquece. A gente promete as coisas para Deus e logo mais a gente já tem esquecido. Porque nós entendemos que compromisso é algo temporário. É só naquele momento, mas muito pelo contrário.
Lembra que eu falei no início? Compromisso é vida, compromisso é diário, ele é constante. Mas Cristo nos chama para um compromisso que vai muito além da emoção. O compromisso com Jesus não é apenas levantar a mão num culto, louvar a Deus. Ó Senhor, eu te amo, eu te obedeço, eu te busco. Não é só orar, não é só meditar, é viver Jesus Cristo. A decisão diária de viver para o Senhor, isso é o compromisso com Jesus Cristo. Por isso que ele é diário, ele é constante. E a pergunta que nós devemos fazer hoje é: será que estamos apenas frequentando a igreja ou realmente vivendo um compromisso com Cristo? Hoje, nós falaremos acerca do compromisso com Cristo. E para iniciar, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15 diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Josué colocou diante do povo uma escolha, ou servir a deuses, ou a servir o Deus verdadeiro. Ninguém, absolutamente ninguém, é obrigado a servir a Deus. Ninguém. E Deus não obriga ninguém a nada. Desde o princípio Deus age assim e continua agindo. Por quê? Porque existe uma semelhança que nós temos com Ele. Quando nós fomos feitos lá no início, a humanidade, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E a grande semelhança que nós temos com Deus é o poder de decidir, o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a nada. E Ele jamais vai obrigar. Porque Ele nos fez parecidos com Ele. Senão Ele teria feito um monte de robô que receberiam ordens e executariam. Mas Deus quer que nós tenhamos a consciência daquilo que nós queremos assumir. Por isso que compromisso se inicia com uma decisão. Todo compromisso se inicia com uma decisão. E se nós queremos assumir o compromisso com Jesus Cristo, é preciso primeiro decidirmos, assumirmos esta responsabilidade e permanecermos fiéis a ela. O compromisso verdadeiro, ele não nasce de uma emoção, porque na emoção nós dizemos sim, dizemos não, e logo mais deixamos de ser fiéis a esse sim ou a esse não. É por isso que a decisão consciente, ela gera compromisso, ela gera responsabilidade. É por isso que sem decisão não há compromisso. Não há compromisso. Jesus era tão maravilhoso, e Ele é tão maravilhoso, que quando Ele estava aqui na forma humana, Ele sempre convidou, e Ele continua convidando, na forma em que Ele está hoje, ressurreto, assunto no céu. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, olha o que o texto diz: eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Jesus não diz assim: eu chuto a porta e entro, eu bato na porta e entro. Não, Ele convida, Ele pede para entrar no nosso coração. E é isso que é importante nós entendermos, porque se não entendermos isso,
nós jamais seremos comprometidos, principalmente com o nosso Rei Jesus Cristo. Mas também Ele assim o fez com os discípulos. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, olha o que o texto diz. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus não diz assim: todos irão me seguir. Não. Todos irão negar-se a si mesmo. Não. Todos tomarão a sua cruz. Não. Todos irão segui-lo? Não. Por quê? Porque para seguir Jesus exige decisão. Para negar a si mesmo exige decisão. Para tomar a sua cruz exige decisão. É por isso que ele fala: se alguém quiser. E aí assumir o compromisso de vir após ele, precisa assumir o compromisso, a responsabilidade de permanecer fiel a ela, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de segui-lo. Em um único versículo, nós temos 3 compromissos a assumir. Porque não basta só dizer eu sigo Jesus. Porque dizer não é permanecer fiel, precisa agir. E é por isso que Jesus fala das ações: negar a si mesmo, tomar a cruz, para aí sim ter a atitude de seguir Jesus. Isso é ter compromisso com Cristo. Exige uma decisão. Outro exemplo, está em Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 6. Lucas 5, do 1 ao 6. E diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, isto é, o mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e aqui Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Em Lucas 5, Pedro havia lançado a rede a noite inteira e sem sucesso. Quando Jesus mandar lançar as redes novamente, Pedro tinha 2 opções: não lançar ou lançar. E ele decidiu obedecer. E o que aconteceu? A rede se encheu de peixe, que chegava até a rasgar, de tanto peixe que tinha, de tão pesado que ela estava. E aqui nos traz um grande ensinamento acerca do compromisso quando assumimos com Cristo. A obediência a Deus gera bênçãos em nossas vidas. É por isso que todo compromisso exige uma decisão. Quando nós decidimos namorar alguém, aqui os jovens, vocês assumem o compromisso de namorar uma pessoa, certo? Ih, gente, assume o compromisso de namorar uma pessoa, jovens? Sim, né? Uma. Quando você casa, você assume o compromisso com uma pessoa e de permanecer com ela. É uma decisão. Alguém aqui foi obrigado a casar? Alguém aqui foi obrigado a casar? Não, né? Você decidiu casar, não foi?
E não adianta você botar na sua cabeça: meu Deus, que besteira que eu fiz. Você decidiu. Agora é até que a morte os separe. Vai ter que permanecer. Mas a decisão que Pedro tomou mudou a sua vida. E por que mudou a sua vida? Porque ele entendeu que para ter um compromisso é preciso tomar uma decisão. Para ter bênçãos é preciso tomar uma decisão. E depois daquele milagre, Jesus pegou e começou a convidá-los a segui-lo. E Pedro então deixou tudo, deixou os barcos, deixou família, deixou tudo o que tinha, mas não fez por emoção, ele fez por decisão consciente. Foi compromisso. Porém, há pessoas que querem apenas os benefícios do Evangelho. Nós somos assim. O que é que a gente quer? A gente quer paz. Quem quer paz aqui? Levanta logo a mão aí, deixa de conversa. Quem quer prosperidade? Eita, todo mundo quer. Quem quer bênção? Todo mundo quer. Sempre queremos, né? Mas o problema é que nós queremos paz, prosperidade, bênçãos, mas não queremos compromisso com Jesus. E aí, como é que a gente vai conseguir ter paz, prosperidade e bênçãos sem compromisso com quem nos dá? É impossível. Por isso precisamos ter esse compromisso diário. Lembra? Assumir responsabilidade e permanecer fiel a ela. Nós vamos assumir o compromisso de viver Jesus todos os dias de nossas vidas. E aí sim, a paz, a prosperidade, as bênçãos cairão sobre nós. E o compromisso começa quando nós dizemos: Senhor, não vivo mais para mim, vivo para Ti. Repita: Senhor, não vivo mais para mim. Não estou ouvindo. Vivo para... É isso. Segunda coisa que nós precisamos saber acerca de compromisso, para que tenhamos compromisso com Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24. O texto diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus disse aqui: tome a sua cruz só uma vez? Disse? Tome a sua cruz por um dia, por uma semana, todo dia? Todo dia. Seguir Jesus é só uma hora? É 2 dias? É um mês? É todo dia. Versículo 24: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa a salvará. Negue-se a si mesmo. Acho que é a coisa mais difícil que nós temos que fazer, não é verdade? É difícil, não é, negar a si mesmo? É difícil ou não é? É muito difícil. Porque é deixar de fazer o que a gente quer fazer, muitas vezes. Negar a si mesmo significa colocar Cristo acima dos nossos desejos. É você querer ficar para assistir a final da Copa do Mundo e se atrasar para o louvor da igreja. E você decide: não, eu não vou atrasar, vou chegar no horário na igreja para poder assistir o louvor. Ah não, hoje eu não vou para a igreja porque eu vou assistir o jogo. Tem cadeira vazia no auditório? Alguém decidiu não vir à igreja.
alguém também não está aqui porque nós não convidamos. E precisamos assumir esse compromisso. Mas, quando ele começa? Com uma decisão. E depois, quando nós negamos a nós mesmos. Por isso que compromisso exige renúncia. Nós só vamos ter compromisso com Cristo quando nós renunciarmos a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso querer. É por isso que compromisso exige uma grande renúncia. Quando você era jovem, que começou a namorar, você não renunciou muitas coisas para poder namorar? Renunciou ou não? Teve gente que renunciou até os estudos, gente, olha a loucura. Não pode. Você tem que renunciar, é querer namorar mais de uma pessoa. Você tem que namorar uma pessoa. Eu lembro quando eu era mais novo, meu pai era um galã, de cinema. Meu pai era um cara muito bonito. E ele não tinha uma única namorada quando ele namorava. Quando ele namorava, ele não tinha uma única namorada. E eu lembro que um dia ele chegou para mim e disse assim: filho, você só tem uma namorada? Eu disse: sim, papai, só tenho uma namorada. Meu filho, você não pode ter só uma namorada. Eu disse: mas como não? Se for para ter mais de uma namorada, não é namoro. E eu sempre fui muito taxativo nisso, eu sou muito sistemático, nas palavras. Então, eu disse isso para meu pai: então eu não vou namorar com ela. Para que eu vou namorar se vou ter outras? Não faz sentido. Então você abdica. Quando você casa, você assume também responsabilidades. Você assume compromissos, inclusive dentro de casa. Gente, tem compromisso dentro de casa. Quando o homem e a mulher trabalham, eles precisam dividir as tarefas de casa. E isso é negar a si mesmo, porque vai deixar de usar a televisão e o sofá para descansar, para poder o quê, gente? Eu sei que é muita coisa, mas é trabalhar em casa, lavar louça, lavar banheiro, enxugar a louça, e aí vai. Isso é negar a si mesmo, para o bem do casamento, para o bem da família. E no mundo nós temos muitas pessoas que neste momento estão sendo ameaçadas de morte. Nesse momento temos pessoas que estão morrendo, porque negaram a si mesmo, a fim de exaltarem o nome de Jesus Cristo. Mas as Sagradas Escrituras nos trazem um exemplo muito prático do que é o compromisso de viver com Cristo, diante da renúncia. E está lá em Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 22. Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 22, e diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. E aqui a passagem que está em Êxodo 20, 12 ao 16, Deuteronômio 5, 16 ao 20. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor. Olha como Jesus olhou para esse jovem. Quando o texto diz assim, Jesus olhou para ele com amor, Jesus está dizendo: eu vejo propósito nesse jovem. Eu vejo um jovem que vai fazer muita coisa pelo meu reino. Eu olho para esse jovem, eu vejo que ele tem muito talento, que ele tem disposição, que ele tem garra. Mas agora vem a pergunta-chave. Vamos ver se realmente ele está disposto a me seguir. Se ele está disposto a herdar o reino dos céus. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você.
Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O jovem era rico? Rico? Era moralmente correto? Sim, porque ele praticava, né? Ele obedecia os mandamentos. Inclusive ele respondeu à pergunta de Jesus Cristo. Ele era religioso? Era, porque ele guardava os mandamentos. Isso demonstra a religiosidade dele. Mas basta isso? Não basta. Não basta ser rico, não basta ser moralmente correto, não basta ser religioso, não basta meditar, não basta orar. Tem que renunciar. E Jesus fez isso, mostrando para esse jovem onde estava o coração dele. O coração desse jovem estava nas riquezas. E a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje é: onde está o nosso coração? Que tem impedido o compromisso com Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas, que tem impedido de nos renunciarmos a nós mesmos, a fim de seguirmos Jesus. Infelizmente, quando precisou escolher entre Jesus e as riquezas, ele escolheu as suas riquezas. E isso nada difere do nosso dia a dia. Muitas vezes escolhemos a namorada, o namorado, você que é jovem, do que Cristo. Muitas vezes escolhemos os nossos cônjuges do que Cristo. Muitas vezes escolhemos a final da Copa do Mundo do que Jesus Cristo. Outros escolhem as riquezas, o suborno, os desejos, em vez de Jesus Cristo. É por isso que o compromisso ele deve ser diário, porque a todo momento nós temos a oportunidade de vivermos os nossos desejos ou de renunciar a todos eles. Todo dia, a toda hora, porque nós temos vida. Resta agora decidir se a nossa vida é com Cristo ou sem Cristo. O jovem, ele queria compromisso com Jesus. Ele queria assumir esse compromisso, mas sem renúncia. E aí, quando assumimos o compromisso sem renúncia, sabe o que acontece? Não é mais compromisso, porque nós assumimos a responsabilidade, lembra? Mas nós não conseguimos permanecer fiel a essa responsabilidade, porque só com a renúncia nós conseguimos permanecer fiéis a essa responsabilidade. Nós só conseguimos viver com Cristo se todo dia renunciarmos a nós mesmos. Não tem outro jeito, não há outra maneira. Jesus nos mostra isso. Um exemplo disso é um atleta olímpico, né? Um atleta olímpico é um atleta de alta performance. Ele treina muito e, além de treinar, ele renuncia a muitas coisas, inclusive alguns tipos de alimento, tipo aquela picanha. Ultimamente a gente tem renunciado sem nem precisar renunciar, né? Não precisa nem dizer assim, não quero. Não. Mas renunciar àquele chocolate saboroso. Gente, chocolate é muito gostoso, eu gosto muito de doce. Mas o atleta ele precisa renunciar ao doce, porque o doce, além de inflamar o corpo, ele prejudica a performance do atleta olímpico. Por isso ele renuncia a alguns tipos de alimentos. Ele renuncia a festas. Ele renuncia a sonos curtos. Ele prefere sonos longos, um bom descanso. Por quê? Porque ele tem um objetivo maior. Ele assumiu uma responsabilidade que é permanecer fiel a ela. Isso é compromisso. Quando nós queremos passar num concurso, o que a gente faz? A gente deixa de ir para o lanche com os amigos, para poder fazer o quê? Estudar. Eu lembro que eu tive um professor na época do 2º grau, ensino médio, hoje ainda chama assim, né? Ufa!
Peguei a transição do segundo grau para o ensino médio. E ele dizia, sabe o quê? Sala lotada. Quando você pensar em ir ao banheiro, lembre-se do seu concorrente, ele vai estar estudando. Pelo amor de Deus, professor, eu preciso ir ao menos ao banheiro. Mas ele colocou isso, lógico, de uma maneira brincando, né? Uma brincadeira, mas que nós precisávamos lembrar que a gente precisava estar estudando enquanto o concorrente está estudando também. Da mesma forma, nós temos que nos virar para Cristo e dizer, Senhor, eu vou renunciar. Eu vou renunciar aos meus desejos, eu vou renunciar às minhas vontades, porque eu tenho um objetivo maior, que é viver contigo. Aí sim, a meditação passa a fazer sentido. Aí sim, a oração passa a fazer sentido, porque ninguém é obrigado a orar ou a meditar. Ninguém é obrigado a servir. É preciso assumir o compromisso para realizar. Uma vida com Cristo é uma vida baseada de um relacionamento de intimidade, que ele começa quando nós ouvimos Deus, lendo a palavra, e ele continua quando nós falamos com Deus através da oração, e ele se complementa quando nós servimos a Cristo, porque o corpo de Cristo é a igreja, e o servir faz parte do propósito das nossas vidas. Por isso, que para nós, que temos um objetivo maior, que é Jesus Cristo, é preciso que renunciemos o pecado todos os dias, porque nós temos um propósito eterno, que é a vida eterna em Jesus Cristo, amém? Terceira coisa que nós precisamos saber para termos compromisso com Cristo, está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aqui havia um decreto contra todos aqueles que se curvassem e orassem a Deus. E Daniel, ele podia muito bem esperar os 30 dias, não poderia? Sim ou não? Sim, é uma decisão. Ele podia pegar, não, eu vou ficar os próximos 30 dias sem orar a Deus, para que nada de mal aconteça a mim. Mas Daniel não decidiu por isso. Quando ele soube do decreto, ele foi direto a orar para Deus. Isso mostra que o compromisso, ele exige constância. Ele exige constância. Que mesmo diante de uma adversidade, Daniel não parou. Ele permaneceu fiel à responsabilidade que ele tinha de orar 3 vezes por dia. Da mesma forma nós devemos agir. Se nós assumimos o compromisso de ter um relacionamento de intimidade com Deus, nós temos que meditar todos os dias. Nós temos que orar todos os dias. E orar de uma forma verdadeira, não algo tão repetitivo. Já pensou? Você gosta quando alguém fica repetindo para você as coisas? Você gosta? Quem é que gosta de ficar toda hora a pessoa repetindo para você a mesma coisa? Ninguém gosta. E Deus não quer isso. Deus quer uma oração verdadeira, Ele quer que a gente fale com Ele de forma verdadeira. Da mesma forma, quando nós temos a oportunidade de pecar, nós temos a opção de decidir pecar ou não. E quando nós dizemos não ao pecado, isso é uma forma de ser constante do compromisso com Cristo. Por isso que o não, ele deve fazer parte da nossa vida. Mesmo diante das situações. E dizer não para algumas pessoas é muito difícil. Uma vez, aliás, essa semana eu vi uma frase que até minha mulher colocou para mim, disse assim: você é importante para uma pessoa até enquanto você diga sim. E quando você diz não, você deixa de ser importante para ela. Mas a nossa vida é feita de renúncias, como nós vimos. E para que nós possamos permanecer fiéis, nós precisamos ser constantes, firmes.
porque senão, a qualquer momento, nós podemos deixar de ser fiéis à responsabilidade de vivermos para Cristo. Porque virá o suborno, virão as tentações, virão os subornos, virão os jogos de futebol, virão os chocolates, virão os nossos desejos, as nossas vontades, mas precisamos ser constantes, porque o compromisso, ele exige constância. Paulo sofreu prisões, açoites, naufrágios, perseguições, mas mesmo assim, olha o que ele escreveu em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, com a inspiração divina. Olha o que Paulo escreveu, 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Constância. Compromisso é a todo momento, é a todo instante, é onde estivermos, é em casa, é no trabalho, é na faculdade, é na escola, é no meio da rua, atravessando a rua, é pegando Uber, é pegando o moto-Uber, o mototáxi, o que for, onde quer que estejamos. Isso significa que compromisso é constante, e ele não depende de situações. Nós não temos que ter o compromisso por situações, ele não é situacional, ele é constante. Por isso que são todos os dias. E nós temos que lembrar do compromisso com Cristo, da hora que nós levantamos até a hora que nós formos deitar. Amém? Quarta coisa que nós precisamos saber sobre compromisso com Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, e novamente vem a escolha. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso significa que quem anda com Cristo, muda. Por isso que nós temos que ter um compromisso com Cristo, para que nós tenhamos transformação na nossa vida. O compromisso com Cristo produz transformação. É por isso que o verdadeiro compromisso com Cristo gera uma transformação que é visível, não só as pessoas próximas, mas inclusive aqueles que não nos conhecem. Eu recebi um convite para receber uma premiação pela empresa, e eu viajei, morri de saudade dos meus filhos, da minha mulher, de casa, não queria ter ido. No dia de ir, eu disse: não quero, não vou. Disse: não, mas tem que ir. Assumi o compromisso de ir. E teve uma pessoa lá, um rapaz que chegou comigo, ele disse assim: pai, tu é meio diferente, né? Eu disse: o quê? Eu não tenho dois olhos? Brincando com ele, né? Não falo disso, não aparência, você é normal na aparência. Eu disse: mas o que você quer dizer com isso? O teu comportamento é diferente. Tu é evangélico? Aí eu disse a ele: não. Quer dizer, sou, mas eu sou cristão. Aí ele: mas o que significa? Que diferença faz? Eu disse: cristão é aquele que segue Cristo, e evangélico é aquele que estuda o Evangelho, as Sagradas Escrituras. Então, de certa forma, sim, eu sou evangélico, mas eu sou primeiro cristão. Rapaz, eu não sabia essa diferença. Eu disse: os batistas, eles gostam muito de estudar a Bíblia, e eu sou um cristão batista. Disse: cara, por isso eu sabia que tinha alguma coisa diferente em ti. Mesmo não me conhecendo, ele só observou as minhas atitudes. Isso é viver com Cristo. Nós temos que viver com Cristo. As pessoas têm que ver a nossa vida diferente do que são a vida que existem no meio do mundo, dessas vidas em que todo mundo diz sim para tudo,
e que aceitamos tudo, goela abaixo. Não, não funciona assim. Não é porque nós somos seguidores de Cristo que nós não diremos não, é muito pelo contrário. E uma vez eu já falei aqui de púlpito, eu sou cristão, eu não sou abestado. Eu posso me fingir de abestado, mas eu não sou. Então nós temos que ter postura de transformação. Olha um exemplo fabuloso. Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E aqui eu botei uma observação. Os publicanos eram coletores de impostos mal vistos pelo povo. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Ele era pequeno. E ele tentava ver Jesus, mas não conseguia, todo mundo mais alto. Assim, correu adiante e subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Gente, foi notado por Jesus. Notado. Uma atitude. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E a palavra extorquir significa chantagear em troca de algo. Pedir dinheiro em troca de algum benefício. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu, antes de Jesus Cristo, corrupto, explorador. Zaqueu, depois do encontro de Jesus, devolveu dinheiro, reparou injustiças e mudou de vida. Compromisso com Cristo gera transformação. Totalmente diferente do jovem rico, né? O jovem rico, enquanto se firmou nas suas riquezas, Zaqueu disse: Eu não quero nada, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Eu entendi, eu vou devolver. Por isso que, vivendo com o compromisso com Cristo, nós devemos resolver as nossas diferenças. Por isso que nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que reparar as injustiças que praticamos, temos que reconhecer quando estamos errados. O compromisso transforma o nosso coração. E Jesus nem precisou mandar Zaqueu mudar. Por isso que ele não precisa mandar ninguém mudar. Nós temos que assumir o compromisso. Uma pessoa comprometida com Jesus muda suas palavras, muda suas atitudes, muda seus relacionamentos. Às vezes nós queremos permanecer com os mesmos amigos que nós tínhamos de outrora, há tempos atrás, mas não dá. De todos os amigos que eu tive, hoje, antes de conhecer Cristo, eu não tenho contato com quase nenhum. Amigo é aquele que você tem contato quase todo dia, não é? Ou pelo menos uma vez na semana. Não tenho contato com nenhum deles. Tenho contato, mas não falo com eles. Então esquece essa história de conseguir ter amigo, que não é um relacionamento que vai honrar a Deus, agradar a Deus. Não vai. Por isso que muda os relacionamentos. Muda a nossa maneira de administrar o dinheiro. Porque o dinheiro
é a bênção de Deus na nossa vida. Ele não é algo que nós devemos adorar. Por isso que tem que saber administrar. Quando temos compromisso com Cristo, a gente não adora o dinheiro, a gente entende o que é o dinheiro. Senão a gente vive pelo dinheiro e não por Cristo. A pessoa comprometida com Jesus muda o seu caráter. Muda o seu caráter. E não é porque alguém obrigou. Eu já obriguei alguém aqui a alguma coisa? Levanta a mão se eu já obriguei alguém a alguma coisa aqui. Jesus não obrigou ninguém aqui a nada. Ele só direciona. E sabe por que Jesus faz isso? Porque no dia do julgamento ele vai dizer: você decidiu. Você quem decidiu, não fui eu. E não adianta a gente pegar e virar como Eva, foi a serpente. Não adianta. A culpa recaiu sobre Eva, as consequências caíram sobre ela, porque a responsabilidade é nossa. Satanás já está condenado. O que ele quer é nos induzir a fazer o que desagrada a Deus. Então para que não vai adiantar a gente apontar para Satanás? Já está condenado. Por isso que Jesus não obriga ninguém. Ele vai direcionar e nós vamos decidir. Portanto, compromisso com Cristo gera transformação. Quinta coisa que precisamos saber. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Ninguém vive para si. A gente tem que lembrar disso sempre. Ninguém vive para si. Já parou para pensar? Você pode achar que você vive para você mesmo, mas você não vive para você. Nós não nascemos para nós mesmos. Eu assisti um filme interessantíssimo, até falei com a Rízia sobre isso. Num determinado do filme, há uma frase, e aí o astronauta está falando com um professor, dizendo: você devia ir com a gente nessa missão. E o professor diz assim: olha, eu não tenho o gene, né? O gene da coragem. E o astronauta pega e diz para ele: ninguém precisa ter o gene da coragem. Você só precisa ter alguém por quem ser corajoso. Só lembrei de Jesus Cristo. Na hora. Quando Jesus sobe para orar 3 vezes, e ele fala antes, diz: olha, eu estou tomado de uma angústia mortal. Jesus lembrou de cada um de nós. Ele foi corajoso por cada um de nós, por isso que ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso, fale para a pessoa do seu lado: Jesus foi por mim e por você. Diga para a pessoa do lado: Jesus foi por mim e por você. Imagina isso, Jesus lá, antes do sacrifício, lembrando de você e de mim. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o outro. Eu lembro que também quando eu fui casar, eu recebi um grande amigo para conversar. Ele falou: Leandro, eu tenho um conselho para te dar. Eu disse: qual é, meu irmão? Não case para você ser feliz. Mas como assim? Eu casei para eu ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. Jesus quer nos fazer felizes, mas é preciso o compromisso.
E quando nós entendemos que nós não nascemos para nós mesmos, mas para o outro, nós entendemos que o compromisso, ele influencia as outras pessoas. É por isso que o nosso testemunho, ele é a base, é a chave para ganharmos pessoas para Cristo. Porque o nosso comportamento vai influenciar outras pessoas. As nossas atitudes, as nossas falas influenciarão outras pessoas. E nós, como filhos do Deus Altíssimo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós devemos influenciar pessoas e não ser influenciados. Nós devemos ser os influencers de Deus. Mas é a nossa atitude, baseada nas Sagradas Escrituras, que farão isso. Por isso que o texto diz: da mesma forma brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. O nosso testemunho alcança os outros, porque influencia outras pessoas. Porque pelo testemunho nós mostramos quem somos e a quem pertencemos. Quem é você? Eu me apresento. Eu sou Leandro. Leandro de Jesus Cristo. Fale para a pessoa do lado quem você é. É isso. Quando olhamos as Sagradas Escrituras e vemos Timóteo, nós vemos que Paulo investiu na vida de Timóteo, e investiu muito, ensinou muita coisa a Timóteo. Para depois, o que Timóteo fez através da sua vida? Olha como nós não nascemos para nós mesmos. Timóteo influenciou igrejas. É por isso que compromisso gera discípulos. Pastor Moisés, quando veio para o Ouro Verde, ele não veio por ele mesmo. Primeiro ele veio por Cristo, segundo ele veio para as pessoas que estavam lá. Estava conversando com a Dona Vera, o quão amor ele tinha por esse lugar. Ele amava muito, 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 muito a igreja. E nós devemos amar muito, 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 muito a igreja. Nós devemos amar muito uns aos outros. Nós devemos resolver as nossas questões. Não podemos deixar que picuinha nenhuma destrua o nosso relacionamento entre irmãos. Cristo já morreu para que isso não existisse. Por isso que nós não temos que fomentar. Por isso que nós temos que ser pais e mães que oram pelos filhos, que meditam nas Sagradas Escrituras, que os filhos veem a gente meditando. Hoje foi interessante, eu estava na mesa, era de manhã cedo, cedo não, já era mais tarde, eu acordei muito cedo hoje, e Gael estava junto, chegou, aí eu estava fazendo a revisão da mensagem um pouco, e aí ele pegou, a minha esposa falou alguma coisa comigo, e ele disse: mamãe, o papai está meditando. Eu virei para ele: filho, eu não estou meditando, mas estou estudando. Ah, tá bom, papai. Um pai que vive honestamente, uma mãe que vive honestamente, um pai que não fala palavrão, uma mãe que não fala palavrão, um jovem que permanece firme na faculdade até terminar, um funcionário íntegro, um trabalhador íntegro, que não se corrompe. Todos estão testemunhando, ou não, compromissos, porque as pessoas estão nos observando. Você observa ou não observa as pessoas? Vai levantar sua mão, observe direto. Pastor, eu fico de olho em todo mundo.
É assim que funciona. Por isso que nós não vivemos para nós mesmos. E o que é que nós temos falado para as outras pessoas? O que é que nós temos transmitido para elas? O que é que o nosso comportamento tem dito? Que pertencemos a Jesus Cristo ou ao mundo? Que vivemos para Jesus Cristo ou para os nossos desejos? Jesus prometeu estar sempre conosco. Isso está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Depois você pode ler. Ele vai estar conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Mas a grande questão é, nós estamos com Ele todos os dias? Para estarmos com Cristo todos os dias, é preciso decisão, é preciso renúncia, é preciso constância, é preciso transformação e é preciso testemunho. Assim, nós estaremos com Cristo todos os dias. Porque isso é viver o compromisso com Cristo todos os dias, é assumir a responsabilidade e permanecer fiel a ela, de vivermos com Cristo. O mundo, ele precisa de mais e mais cristãos comprometidos com a palavra, comprometidos em obediência, comprometidos em viver Cristo, comprometidos em decidir Cristo todos os dias, em renunciar os nossos próprios desejos, em ser constante na meditação, na oração e no servir, em ter a vida transformada pela palavra. Isso é praticar a palavra e dar o testemunho em favor de Cristo. Nós não podemos ser apenas frequentadores do culto do domingo, do grupo de oração. Não apenas pessoas que conhecem versículos, ou até pessoas que decoram versículos, porque não é só decorar, é preciso praticar. Mas homens e mulheres cuja vida demonstra que Jesus é o Senhor. Nós temos que ser homens e mulheres que mostram que a vida é Jesus Cristo. Quando olhamos para a cruz, nós entendemos que Cristo foi totalmente comprometido conosco. E eu falei isso aqui hoje. Ele não desistiu. Lá no Getsemane, ele orou 3 vezes para alinhar que ele tinha que ser corajoso, não por ele, mas por nós e pelos que ainda virão. Ele não abandonou a cruz, ele permaneceu fiel. Se Cristo entregou tudo por nós, como não viver um compromisso com Ele? Hoje, Deus nos convida a examinar o nosso coração. Por isso eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Hoje Deus quer examinar o nosso coração profundamente. Hoje o Senhor quer que nós possamos enxergar como temos vivido. Talvez alguns tenham perdido o primeiro amor, e Cristo está chamando de novo você. Retorne, volte. Ele não está obrigando, Ele está chamando, está convidando. Talvez outros estejam divididos entre Cristo, o nosso Rei, e o mundo, entre fazer a vontade de Jesus ou fazer a sua própria vontade. Mas também talvez haja alguém aqui que nunca tenha assumido um compromisso verdadeiro com Jesus. Esse compromisso verdadeiro é aquele que é diário, é assumir a responsabilidade e permanecer fiel a essa responsabilidade todos os dias, onde quer que nós estejamos. E eu digo para você, esse é o momento de você responder ao chamado de Cristo. Esse é o momento de você assumir o compromisso de uma vez por todas, todos os dias de sua vida, para que nós possamos juntos receber as bênçãos de Deus, a sua paz, a sua prosperidade.
mas isso depende inteiramente de cada um de nós. Deus todo dia está conosco, Jesus está conosco todos os dias, mas depende de nós querermos estar com Ele todos os dias. Por isso hoje, eu vou dar um tempo para você dizer para Jesus assim: Senhor, eu quero assumir o compromisso verdadeiro contigo, eu quero mudar as minhas atitudes, ao invés de ser aquele que promove a dissensão, a briga, eu quero ser aquele que apazigua, aquele que une pessoas. Senhor, em vez de eu ser aquele que vai aceitar o suborno, eu vou dizer não para o suborno, eu vou dizer não aos meus desejos, não à pornografia, para dizer sim para Ti todos os dias. E Senhor, eu quero fazer isso não somente em palavras, mas em atitudes. Por isso ajuda-me a negar-me a mim mesmo. Fale isso para o Senhor, eu vou dar um tempo para você. Converse com o Senhor. Senhor, graças te damos por mais esse dia de estarmos na Tua presença, Senhor. O momento de nós reconhecermos que queremos assumir um compromisso contigo, de vivermos para Ti, mas não somente de falar, mas de agir com atitude, Senhor, que engrandeçam o Teu nome. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres compromissados contigo todos os dias de nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Deus abençoe você, e Deus lhe dê muita sabedoria, para assumir o compromisso com Jesus, todos os dias, amém?